Olá pessoal do Me Salva. Então na aula de hoje a gente vai discutir um dos assuntos que mais espanta as pessoas na física do primeiro ano e que na verdade é muito simples, que é o plano inclinado. Para resolver problemas de plano inclinado, na verdade é muito simples, é como qualquer outro problema com bloquinhos, tu só tem que começar desenhando as forças. Então olha só, quais as forças que agem nesse bloquinho? Existe deixa eu até fazer da outra cor aqui, depois vai ficar melhor. Existe um peso, assim para baixo, a gravidade é para baixo, e como o bloquinho está apoiado na superfície, a superfície faz uma força nele, que é a força normal. Só que lembre, gente, que a normal não é reto para cima, a normal é sempre 90 graus, sempre saindo da superfície. Então a superfície está aqui, a normal é sempre saindo dela. Então aqui estaria a normal. Essas são as forças que agem no bloquinho no plano inclinado. Só que é meio ruim trabalhar com... A gente sabe que o movimento do bloquinho vai ser nesse sentido, né? E a normal, tudo bem, tá no outro, mas o peso tá num ângulo totalmente estranho com o sentido do movimento. Então isso atrapalha um pouquinho na hora de trabalhar com o problema, então a gente vai usar uma coisa chamada decomposição de vetores. Existe uma aula só sobre isso, vocês podem dar uma olhada se quiser revisar isso mais em detalhes, mas eu vou dar uma revisada bem básica no conceito agora. Se a gente tem, por exemplo, dois vetores aqui, o azul e o vermelho, a gente quer somar eles. Então, se eu somo esses vetores, para quem não lembra, tu completa. A regrinha é bem simples, tu completa o desenho e puxa a diagonal. Então esses dois vetores, tu soma fazendo esse passo, a resposta seria uma coisa mais ou menos assim. Tem 1 mais 1, isso aqui seria a tua resposta, o teu 2 entre aspas, né? Para vetores é assim. Só que eu posso fazer o contrário. Se eu tenho, por exemplo, esse vetor aqui preto inclinado, eu posso imaginar que, por exemplo, ele veio desse cara, se eu só completar o quadradinho, ele veio desse cara e desse cara. Eu posso, inclusive, então, dizer que ele pode ser escrito como juntando, como a soma desse cara com esse cara. É exatamente a mesma situação de cima, só que ao contrário. Eu quero trocar, em vez de pegar 1 mais 1 e achar 2, eu quero trocar 2 por 1 mais 1. Eu quero trocar esse vetor por dois vetores que eu sei que somando dão ele. No fundo é a mesma coisa. É como trocar 2 por 1 mais 1. É mais ou menos essa a ideia. Eu não vou deduzir nessa aula como é que a gente acha os tamanhos desses aqui, tá? Tem uma aula só sobre isso. Mas a regrinha básica é essa aqui. Se tem um vetor e o ângulo que ele forma é θ, isso aqui é a letra grega θ, enfim. Esse componente que a gente chama de componente horizontal, ou Vx, né, porque o eixo x é na horizontal, é simplesmente o valor do vetor, do módulo do vetor, V, vezes o cosseno desse ângulo. Lembra que a componente, sempre a componente deitada sobre o ângulo é com cosseno. Cosseno com sono deitado. Sempre a componente deitada sobre o ângulo é com o cosseno. E a outra componente, que a gente chama de componente vertical, ou a componente y, já que o eixo y é na vertical, daí é o ângulo com o seno. Isso é o que a gente chama de decomposição dos vetores. E esses dois vetores aqui, que somados dão o vetor preto original, o verde e o vermelho, são as componentes do vetor. Então isso aqui, o passo de passar daqui para cá, é o que a gente chama de decomposição de vetores. É muito ruim em física trabalhar com vetores inclinados. Então, normalmente a gente faz isso. A gente troca esse vetor preto por esse azul mais esse vermelho. Para trabalhar com ele, isso vai ficar mais fácil. Então, vamos voltar aqui para o nosso plano inclinado. Tá? Normalmente, o ângulo que é dado nos exercícios de plano inclinado é esse ângulo aqui de baixo. Por isso que eu estou fazendo referência. Tá? Então, isso aqui, essa letra grega θ, é só uma referência ao ângulo. Pode ser, sei lá, 20 graus, 30 graus, etc. E aqui 90, né? Então vamos dar uma olhada nisso aqui em mais detalhes. O que eu quero fazer é, ao invés de trabalhar com a normal e o peso, que o peso nesse sentido, eu quero trabalhar com coisas... enfim, eu não quero esse peso inclinado, eu quero trabalhar com componentes ao longo do plano inclinado. Então eu vou fazer essa técnica de decomposição de vetores no peso. Eu quero decompor ele aqui, ó. Se vocês enxergarem aqui, assim e... assim. Notem, ó, que completa o desenho aqui, somando o vermelho com o azul,
dá o verde. Então eu vou decompor o vetor verde, eu vou trocar ele por esse vermelho mais esse azul. Eu vou esquecer, eu vou achar o valor do vermelho e do azul, daí eu vou esquecer o verde, trabalhar só com o vermelho e com o azul. Eu vou fazer um vídeo também só mostrando a dedução disso aqui, tá? Então quem tiver interessado pode assistir essa outra aula. Nessa aula eu só vou dizer para vocês como é que fica, tá? No fundo vai ser esse aqui, vai ser P vezes o seno desse ângulo. E esse aqui vai ser P vezes o cosseno desse ângulo. Isso acontece porque usando um pouco de trigonometria, tu pode mostrar que esse ângulo aqui também é θ, tá? É o mesmo que aquele ali. Daí a componente sobre o ângulo é com o cosseno e a outra é com o seno. Ou seja, eu vou esquecer esse vetor verde e trabalhar só com o vermelho e com o azul. Eu vou ficar com essa situação aqui, ó. Deixa eu fazer aqui embaixo. Aqui está o plano inclinado, aqui está o bloquinho. E quais as forças que agem no bloquinho? Existe a normal aqui e teria o peso para baixo, mas eu não vou trabalhar com o peso, eu vou trabalhar com as componentes dele. Essa e essa. Isso aqui, gente, o peso vezes o cosseno do ângulo, a gente normalmente chama de peso normal, porque ele está na direção da normal. E essa outra componente a gente chama de peso tangencial, porque ele está tangente à superfície, que é P vezes o seno do ângulo. Então, às vezes isso aqui é chamado de Px, porque é a componente, e isso aqui de Py, mas enfim, tanto faz o nome. Então, olha só para deixar claro, então a gente tem no plano inclinado essas forças. O peso tangencial é P vezes o seno do ângulo. Pode escrever isso como mg, né? O peso é mg vezes o seno do ângulo. Já o peso normal, fazer em vermelho para deixar claro, é mg vezes o cosseno do ângulo. E outra relação interessante do plano inclinado é o seguinte: a gente sabe que o bloquinho vai se mexer assim, ele não está afundando dentro da superfície. Isso significa que a força que a superfície faz é exatamente o necessário para cancelar essa força vermelha que tenta puxar o bloquinho para dentro da superfície. Reparem, a componente azul é a que puxa o bloquinho para baixo e a componente vermelha tenta afundar ele dentro da superfície. A gente sabe que ele não afunda. Isso significa que a normal e a componente vermelha estão se cancelando. A superfície faz exatamente a força necessária para ele não afundar. Ou seja, a normal é igual ao peso normal, que é mg cosseno θ. Tá, então é mais ou menos essa a ideia. Então vamos fazer um exemplo aqui, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Então eu vou começar com um exemplo sem atrito. Depois, num vídeo seguinte de exemplos de plano inclinado, a gente vai fazer um exemplo com atrito, mas no fundo é a mesma coisa. Então, quais as forças que agem nesse bloquinho? A gente tem aqui a normal. E teria o peso para baixo, eu já vou desenhar as componentes dele. O peso tangencial, que é mg vezes o seno desse ângulo aqui. E o peso normal, que é mg vezes o cosseno daquele ângulo ali. E a gente sabe o que mais? Tem mais uma relação que a gente sabe. Ele não vai afundar, essas duas se cancelam, né? A normal é igual ao peso normal. E se eu quero saber, por exemplo, a aceleração do bloquinho? Bom, essas duas se cancelam, a única força que age no bloquinho é o peso tangencial, ele que puxa para baixo. E se eu quero saber a aceleração, o que eu sei? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Olhando para o bloquinho, só vou desenhar de novo para ficar mais fácil, não precisaria, dá para ver pelo desenho. A única força que sobra é o peso tangencial, o mg sem θ. Então, a força resultante, mg seno θ, é igual
a massa vezes a aceleração. Por que eu não coloquei valores nesse exercício? A gente está fazendo com letrinhas. Eu sei que muita gente não gosta de letrinhas, tá? Mas uma coisa que tu nota quando tu está fazendo com letras ao invés de com números é, por exemplo, o seguinte, ó. A massa está dos dois lados, tu pode passar dividindo, vai cortar. Quando tu está fazendo isso com valores, tu divide um número pelo outro, tu não sabe o que tu está fazendo. Mas aqui eu consigo ver exatamente qual o valor que eu estou cortando é a massa. A massa não aparece na resposta final, ó. A aceleração é g seno θ. Fazendo isso com valores, a gente não enxerga que a massa não aparece. Ou seja, o que me diz isso da massa não aparecer na resposta? Que ela não influencia. Ou seja, independente, se eu estou falando de um plano inclinado sem atrito, que foi o caso que eu resolvi aqui, a aceleração dele depende de g, que é a aceleração da gravidade, aproximadamente 10, na Terra ao nível do mar, e do seno do ângulo, não depende da massa. Então, se eu estou falando de um plano inclinado sem atrito, a aceleração não depende da massa. Se eu tiver um bloquinho de 1 kg num ângulo de 30 graus e um bloquinho de 1000 kg num ângulo de 30 graus, a aceleração dos dois é exatamente a mesma. A aceleração só depende de g, que é o mesmo para todo mundo, e do ângulo. A aceleração só depende do ângulo. Então a massa não faz diferença num plano inclinado sem atrito. Tá, espero que vocês assistam o vídeo de exemplos de plano inclinado. Lá eu vou fazer com valores, acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Quaisquer dúvidas é só entrar em contato e muito obrigado. Até a próxima.